Você sabia que o pênis pode ser o primeiro a dar um sinal de que o seu coração está prestes a falhar? Pode parecer estranho, mas muitos homens só descobrem que têm um problema cardiovascular sério quando percebem que algo mudou na vida sexual. E essa mudança geralmente não é para melhor. A disfunção erétil não é apenas um problema localizado. Na verdade, ela é como um alarme silencioso que o corpo dispara quando os vasos sanguíneos começam a entupir. É como se o seu corpo dissesse: atenção, o coração está em risco. E agora vem a parte mais importante. Se você é homem, tem mais de 40 anos e já sentiu que as coisas não são mais como antes na cama, esse vídeo pode literalmente salvar sua vida. Vamos revelar a conexão direta entre ereção e saúde do coração. Você vai entender por que isso acontece, quais são os sintomas ocultos, como prevenir e, principalmente, o que fazer imediatamente. Agora, antes de continuar, já deixa o like, compartilha com alguém que você se importa, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e a sua idade. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas e espalhar informação que pode salvar vidas. O alerta que o corpo dá antes do infarto. Você já ouviu a frase, o corpo fala? Pois é, mas no caso da saúde masculina, ele grita, e quase ninguém escuta. A maioria dos homens não imagina que a disfunção erétil pode ser um dos primeiros sinais de que o coração está com problemas sérios, e quando percebem, muitas vezes já é tarde demais. Tudo começa de forma sutil, uma dificuldade aqui, outra ali, uma falha na hora H, uma ereção que não dura tanto quanto antes. E o que o homem faz? Atribui ao cansaço, ao estresse, à idade. Só que por trás dessa justificativa pode estar se escondendo um processo muito mais perigoso, a obstrução progressiva dos vasos sanguíneos. Veja bem, a ereção depende diretamente da circulação. Sem sangue fluindo com força e facilidade pelas artérias penianas, não há firmeza, não há duração e não há prazer. E adivinha quais são as primeiras artérias a se deteriorarem quando há acúmulo de placas de gordura, colesterol alto ou inflamação vascular? As menores. E as artérias do pênis são algumas das mais estreitas do corpo humano. Enquanto a artéria coronária tem cerca de 3 a 4 milímetros de diâmetro, as do pênis chegam a ser até 10 vezes mais finas. Ou seja, qualquer entupimento, por menor que seja, afeta primeiro a função erétil. É como se o pênis estivesse tentando avisar com antecedência que algo muito mais grave está por vir. Ele diz: olha, tem algo errado no sistema cardiovascular. Mas a maioria ignora. Toma uma pílula azul, disfarça a falha e segue a vida, só que o corpo continua tentando alertar. Aos poucos, outros sinais aparecem: cansaço frequente, falta de ar ao subir escadas, dor leve no peito, formigamentos, tontura. E então, um dia, sem aviso maior, o ataque cardíaco chega. E aquele sintoma lá do começo, aquele que apareceu na cama e foi ignorado, era o seu sinal de emergência antecipado. A ciência já comprovou isso. Estudos mostram que homens que apresentam disfunção erétil têm até 50% mais risco de sofrer um infarto nos 3 a 5 anos seguintes ao primeiro sintoma. Isso mesmo, 50% mais risco. Ou seja, se você tem mais de 40 anos e já percebeu alguma alteração na sua vida sexual, não ignore. Procure um cardiologista, faça exames. Olhe para isso como um pedido de socorro do seu corpo, porque pode ser justamente essa atitude que vai evitar uma tragédia. E não se trata só de infarto, não. A disfunção erétil também está associada a AVC, insuficiência cardíaca, arritmias e até morte súbita. Mas agora, talvez você esteja se perguntando: tá, mas por que isso acontece? Como exatamente o coração influencia o desempenho sexual? A resposta está na endotelina vascular. As artérias saudáveis têm uma camada interna chamada endotélio, responsável por liberar uma substância chamada óxido nítrico, essencial para a dilatação dos vasos. Esse óxido nítrico é o que permite que o sangue flua com pressão suficiente para gerar e manter a ereção. Só que com o tempo, e especialmente com maus hábitos como sedentarismo, má alimentação, tabagismo e estresse crônico, o endotélio se danifica. A produção de óxido nítrico cai, e sem ele, os vasos não se dilatam corretamente. Resultado? Ereções fracas, curtas ou ausentes, mesmo com desejo, mesmo com estímulo, mesmo com vontade. É por isso que cuidar do coração é também cuidar da sua vida íntima. Não existe separação entre saúde sexual e saúde cardiovascular.
Elas estão diretamente conectadas por mecanismos biológicos, hormonais e vasculares. O coração é a bomba que impulsiona tudo. Se ele enfraquece, todo o sistema sente, inclusive o seu pênis. Portanto, não se engane com promessas rápidas de medicamentos que resolvem o problema em minutos. Eles apenas maquiam o sintoma. A verdadeira causa continua ali, crescendo em silêncio. O que você precisa é de prevenção, de estilo de vida saudável, de acompanhamento médico e, acima de tudo, de consciência. Porque quanto antes você perceber esse sinal, mais chances terá de mudar o rumo da sua história. No próximo capítulo, você vai entender como identificar esses sinais com mais precisão e quais exames simples podem detectar riscos cardíacos antes mesmo de um infarto acontecer. Se você ainda não compartilhou este vídeo, esse é o momento. Pode ser que um amigo, irmão ou pai esteja vivendo esse alerta agora, e um simples gesto seu pode salvar uma vida. Disfunção erétil não é o problema, é o sintoma. A maior tragédia no campo da saúde masculina não é a disfunção erétil em si, é o que ela tenta avisar. E ninguém ouve. Quando um homem começa a ter dificuldades na cama, o mais comum é ele se culpar. Pensa que perdeu a virilidade, que está ficando velho, que não dá mais conta. Mas a verdade é que, na maioria dos casos, o pênis está apenas fazendo o papel que nenhum exame de sangue faz: mostrar que o sistema circulatório está falhando. É o corpo tentando salvar o coração pela porta dos fundos. A maioria dos homens não faz ideia de como a ereção funciona de verdade. Não é só desejo, não é só psicológico, não é só hormônio. É engenharia vascular pura. O sangue precisa fluir com força e ser retido dentro dos corpos cavernosos do pênis. Para isso acontecer, é necessário artérias limpas e flexíveis, boa produção de óxido nítrico, endotélio saudável, pressão arterial controlada, coração forte o suficiente para bombear com vigor. Se uma dessas variáveis falha, o sistema inteiro desanda, e o primeiro a gritar é ele, o pênis. O que o homem faz? Vai até a farmácia, compra um comprimido, toma, tem um resultado pontual, e acha que resolveu. Só que ele apenas silenciou o mensageiro, ignorou o alarme, maquiou o risco. Pior, a disfunção erétil pode anteceder problemas cardíacos graves em até 5 anos. Ela é, literalmente, uma janela de oportunidade, o último alerta antes do desastre. Mas como diferenciar uma falha ocasional de um problema cardíaco oculto? Aqui vão 3 sinais de que a sua disfunção pode estar ligada ao coração. 1. As ereções matinais sumiram. Se você costumava acordar com ereções espontâneas, e isso parou de acontecer, algo mudou na sua fisiologia. E pode ter a ver com redução do fluxo sanguíneo ou alteração hormonal provocada por doenças vasculares. 2. A falha é física, não emocional. Se o desejo sexual continua, mas a firmeza ou a duração da ereção diminuíram, mesmo sem estresse ou ansiedade envolvidos, provavelmente o fator é orgânico e pode estar ligado à circulação. Há outros sintomas sutis no corpo: fadiga frequente, dores no peito ao esforço, palpitações, pressão alta, colesterol descontrolado. Tudo isso aponta para um risco cardiovascular que afeta a ereção como consequência. Agora, vamos falar sobre exames. Se você já percebeu alterações como essas, o primeiro passo é procurar um cardiologista e também um urologista. Os dois trabalham juntos nesse caso. O urologista pode investigar a função erétil em detalhes, mas o cardiologista vai buscar as causas ocultas, e os exames certos podem revelar o risco antes que algo grave aconteça. Ecodoppler peniano avalia o fluxo de sangue no pênis, índice tornozelo braquial, ITB, mede a circulação periférica, teste ergométrico ou esteira, avalia a resposta cardiovascular ao esforço. Ecocardiograma examina o funcionamento do coração. Angiotomografia pode revelar placas de gordura nas artérias. Além disso, exames de sangue revelam níveis de colesterol, triglicerídeos, glicose e testosterona. Tudo isso forma um panorama da sua saúde vascular. E quanto antes você souber, melhor. Sabe por quê? Porque há uma chance real de reversão. Muitos homens recuperam a função erétil naturalmente quando cuidam do coração.
com alimentação correta, exercício físico, suplementação adequada, controle do estresse e sono de qualidade, é possível reverter quadros leves e moderados. Mas isso exige algo que muita gente evita: encarar a verdade. Sim, é desconfortável admitir que há algo errado, mas é muito mais doloroso conviver com a consequência de quem não quis ouvir o próprio corpo. A disfunção erétil é um sintoma de alerta precoce, não um castigo. Ela é um privilégio biológico, uma segunda chance, um grito silencioso dizendo: acorda, ainda dá tempo. E sabe qual é o maior erro que muitos cometem? Confundir masculinidade com invulnerabilidade. Homens que se recusam a buscar ajuda, que acham que admitir uma falha é sinal de fraqueza, estão justamente colocando em risco o que mais desejam preservar: sua vida, sua autonomia, sua identidade. No próximo capítulo, vamos entender exatamente quais são os hábitos que destroem simultaneamente o coração e o desempenho sexual, e o que fazer, a partir de agora, para proteger os dois ao mesmo tempo. Compartilhe esse vídeo com homens que você ama. Pode ser o seu pai, um irmão, um amigo. Esse é o tipo de conteúdo que não pode ficar guardado. Os hábitos que estão destruindo seu coração e sua virilidade. Imagine acordar um dia e perceber que você não tem mais energia. O que antes era fácil, agora parece um esforço. Você perde o fôlego subindo um lance de escada, sente cansaço durante o dia, começa a dormir mal, e quando chega a hora da intimidade, simplesmente não consegue mais corresponder. Esse não é apenas o retrato do envelhecimento, é o reflexo de uma vida inteira de maus hábitos, cobrando a conta no momento mais delicado da sua saúde. E o pior: muitos desses hábitos parecem inofensivos, mas estão destruindo silenciosamente seu sistema cardiovascular e, com ele, sua virilidade. Vamos começar com o alimento mais perigoso para a vida sexual masculina: o açúcar. Sim, o açúcar. Aquele docinho no café, o refrigerante à noite, o pão branco do café da manhã, o que parece simples está inflamando seus vasos por dentro. O excesso de açúcar no sangue provoca a chamada glicação endotelial, um processo em que as proteínas e gorduras se unem ao açúcar, formando substâncias que endurecem as artérias, impedem a dilatação e comprometem o fluxo sanguíneo. Resultado: as artérias do pênis, que já são finas, perdem ainda mais sua capacidade de transportar sangue, e a ereção simplesmente não acontece como antes. Outro vilão silencioso é o sedentarismo. Ficar o dia inteiro sentado, sem movimentar o corpo, reduz a sensibilidade à insulina, aumenta a inflamação sistêmica e desacelera o metabolismo. Homens que não se exercitam têm muito mais chances de desenvolver disfunção erétil e doenças cardíacas. O corpo precisa de movimento para manter o sangue circulando com força, nutrindo os tecidos e fortalecendo o coração. Sem isso, o sistema entra em pane. E então vem outro hábito devastador: o excesso de álcool. Muitos acreditam que uma dose de bebida ajuda na performance sexual. Mas o que poucos sabem é que o álcool em excesso reduz a produção de testosterona, interfere nos sinais nervosos que promovem a ereção e ainda sobrecarrega o fígado, que por sua vez afeta o metabolismo de hormônios e gorduras. Além disso, o álcool aumenta a pressão arterial, prejudica a saúde das artérias e diminui a sensibilidade do pênis ao estímulo, ou seja, o prazer vira frustração. Mas não para por aí. Vamos falar do cigarro, talvez o pior inimigo de todos. Fumar endurece as artérias, provoca lesões no endotélio, reduz drasticamente a circulação nos vasos penianos e ainda afeta a produção de óxido nítrico. Estudos mostram que homens fumantes têm 2 a 3 vezes mais risco de disfunção erétil do que não fumantes, mesmo em idades mais jovens. E para piorar, o cigarro também eleva o risco de infarto, AVC e doenças pulmonares. É um pacote completo de autodestruição. Agora, repare em algo curioso: tudo o que destrói o coração também destrói a ereção. Por quê? Porque é o mesmo sistema, as mesmas artérias, os mesmos mecanismos, a mesma circulação que leva sangue ao coração, leva sangue ao pênis, a mesma inflamação que entope artérias coronárias, entope as penianas, a mesma alimentação que acelera a hipertensão, derruba a testosterona. Tudo está conectado. Portanto, quando você cuida do seu coração, mesmo que esse não seja seu foco, você está cuidando da sua vida sexual, e vice-versa. Mas tem mais um inimigo invisível que precisa ser exposto: o estresse crônico. Homens sob estresse constante produzem altos níveis de cortisol,
o hormônio do estresse, que interfere na produção de testosterona, reduz a libido e dificulta a vasodilatação peniana. Além disso, o estresse está diretamente ligado à hipertensão, arritmia e infarto. A mente interfere no corpo, e o corpo interfere na mente. É um ciclo vicioso. Agora, talvez você esteja pensando: ok, já entendi o que prejudica. Mas o que eu posso fazer, de forma prática, a partir de hoje? No próximo capítulo, você vai conhecer os hábitos que restauram, ao mesmo tempo, sua saúde cardíaca e sua virilidade, e como aplicá-los de forma simples e natural, mesmo com pouco tempo ou dinheiro. E lembre-se, nada muda se você não tomar uma atitude. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que você ama. Essa informação pode salvar corações e restaurar relacionamentos inteiros. Como restaurar o coração e recuperar a virilidade ao mesmo tempo. Agora que você já entendeu que a disfunção erétil é um sintoma e não o problema em si, chegou a hora de virar o jogo. Sim, é possível restaurar a saúde cardiovascular e, ao mesmo tempo, recuperar o vigor sexual. Mas para isso, é preciso ação, decisão, compromisso com você mesmo. O primeiro passo é simples, mas muitas vezes negligenciado: mudar a alimentação. O que você coloca no prato 3 vezes por dia tem mais poder sobre suas artérias e sua ereção do que qualquer remédio de farmácia. E não estamos falando de dietas radicais, mas de escolhas inteligentes e consistentes. Comece reduzindo drasticamente os açúcares refinados e carboidratos simples: pão branco, massas, doces, refrigerantes, sucos industrializados, biscoitos. Esses alimentos inflamam as artérias, aumentam a resistência à insulina, reduzem a produção de óxido nítrico e sabotam a saúde do endotélio. Ao retirá-los, você já dá um passo enorme na direção certa. No lugar deles, adicione alimentos anti-inflamatórios e vasodilatadores. Abacate, rico em gorduras boas e antioxidantes. Azeite extra virgem, protege o endotélio e reduz a inflamação. Castanhas e nozes, fonte de arginina, que favorece o óxido nítrico. Vegetais verdes escuros, como espinafre, rúcula e couve. Frutas vermelhas, morango, mirtilo, amora, ricas em antocianinas. Cacau 70% ou mais. Melhora o fluxo sanguíneo, salmão, sardinha, atum. Fontes de ômega 3, alho e cebola. Potentes vasodilatadores naturais. Esses alimentos ajudam a desentupir as artérias, fortalecem a parede dos vasos, equilibram os hormônios e favorecem a circulação peniana. O segundo passo é incluir atividade física regular. Você não precisa virar maratonista, mas precisa movimentar o corpo. Caminhadas diárias de 30 a 45 minutos já fazem diferença. Subir escadas, em vez de usar elevador. Pedalar, nadar, dançar, fazer musculação leve. Praticar alongamentos e respiração consciente. O exercício físico melhora a sensibilidade à insulina, reduz a gordura visceral, que é altamente inflamatória, estimula a produção de testosterona natural e promove liberação de endorfinas, o hormônio do prazer. Além disso, aumenta o óxido nítrico, melhora a função endotelial e ajuda a regular a pressão arterial. Terceiro passo: dormir bem. Sono de qualidade é fundamental para a produção de testosterona. Homens que dormem menos de 6 horas por noite apresentam níveis hormonais significativamente mais baixos. Sem sono profundo e contínuo, o corpo entra em estresse, aumenta o cortisol e desregula todo o sistema. Durma entre 7 e 9 horas por noite. Evite telas à noite, refeições pesadas antes de dormir, excesso de luz e barulho. Crie um ritual para o sono: banho morno, leitura, chá de camomila, respiração profunda. Esses pequenos hábitos restauram o eixo hormonal e favorecem a saúde sexual. Quarto passo: reduzir o estresse crônico. Homens sob estresse constante vivem em estado de alerta. O cérebro prioriza a sobrevivência, não o prazer, e isso afeta diretamente a libido, a ereção, o humor e a saúde do coração. Tire um tempo todos os dias para você. Medite, ore, caminhe em silêncio. Faça algo que goste. Praticar gratidão diária, mesmo que por poucos minutos, ajuda a reprogramar o cérebro e reduzir o cortisol. E isso afeta positivamente a função cardíaca e sexual. Quinto passo: consultar-se regularmente com seu cardiologista e urologista. Faça check-ups periódicos. Monitore seus níveis de testosterona, colesterol, triglicerídeos, glicemia,
pressão arterial e circunferência abdominal. Esses marcadores dizem muito sobre sua saúde vascular e hormonal. Se necessário, existem suplementos naturais que ajudam na produção de óxido nítrico e testosterona, como L-arginina, L-citrulina, tríbulos terrestres, zinco, magnésio, vitamina D3, ashwagandha, coenzima Q10, mas eles devem ser usados com orientação profissional. Agora que você tem esse mapa na mão, a escolha é sua. Você pode continuar ignorando os sinais, mascarando os sintomas e deixando que a doença progrida em silêncio. Ou pode agir agora e reverter o curso da sua saúde. Cuidar do coração não é só evitar um infarto, é viver com mais energia, mais disposição, mais vitalidade. É recuperar sua autoconfiança, é ter orgulho do homem que você vê no espelho, é voltar a sentir prazer em todos os sentidos. E o mais bonito é que tudo começa com pequenas decisões. O que você vai comer hoje? Se vai se mexer ou não? Se vai dormir direito? Se vai buscar ajuda? São essas escolhas que moldam seu futuro. E no próximo capítulo, vamos falar da coisa mais importante de todas: o impacto emocional que essa jornada tem na vida do homem e como reconstruir sua identidade, autoestima e relacionamentos a partir da restauração da saúde íntima. A reconstrução da masculinidade, quando o homem cuida do coração e se redescobre. Há um momento na vida de muitos homens em que o corpo começa a falar mais alto do que a mente, quando não adianta mais fingir que está tudo bem, quando o espelho já não reflete mais o vigor de antes e a intimidade passa a ser evitada por vergonha, por medo ou por tristeza. Esse momento costuma chegar de forma silenciosa, às vezes depois de uma noite frustrada. Às vezes, após uma consulta médica inesperada. Às vezes, com um simples comentário da parceira, ou até em silêncio, na solidão do quarto. É nesse ponto que muitos homens se sentem derrotados, mas essa é, na verdade, a porta de entrada para a reconstrução da verdadeira masculinidade. Porque ser homem não é ter ereções perfeitas. Não é fingir que está tudo sob controle. Não é silenciar a dor, nem esconder a vulnerabilidade. Ser homem, de verdade, é ter coragem de olhar para si mesmo e mudar. É assumir que há algo errado e fazer o que for preciso para melhorar. É pedir ajuda, é enfrentar o medo, é se levantar do chão e dizer: eu escolho viver com saúde, eu escolho me reconectar com a minha força. E quando o homem decide cuidar do coração, ele não cuida apenas do coração físico, ele cuida da alma. Porque o impacto da disfunção erétil e dos problemas cardiovasculares vai muito além do corpo. Eles afetam a autoestima, a identidade, o senso de valor pessoal. Tocam em lugares profundos, onde estão guardadas crenças antigas sobre o que é ser homem, sobre o que é ser desejado, respeitado, amado. A boa notícia é que isso pode ser transformado. E não estamos falando apenas de medicamentos, exames e dietas. Estamos falando de reconexão, reconexão com o próprio corpo, com os limites, com os desejos, com a energia vital. Homens que restauram sua saúde cardíaca, que voltam a ter ereções espontâneas, que recuperam a libido e a disposição, relatam algo muito maior do que apenas uma vida sexual ativa. Eles falam de um renascimento, voltaram a sorrir, dormem melhor, têm mais paciência, são mais presentes nos relacionamentos, voltam a se olhar com orgulho e sentem novamente o prazer de ser quem são. Essa jornada exige disciplina, mas também exige compaixão consigo mesmo. Exige trocar a autocrítica por autocuidado, a negação pela consciência, a culpa pela responsabilidade, o medo pela ação. E sabe o que é mais incrível? Essa transformação não só melhora o desempenho sexual e protege contra infartos. Ela também fortalece os vínculos afetivos. Parceiras e parceiros percebem. A energia muda, a relação muda, o toque volta a ter sentido, o olhar volta a ter brilho, a conexão volta a acontecer, de corpo, alma e coração. E é por isso que esse vídeo não é só sobre o pênis, nem só sobre o coração. É sobre o homem por inteiro, sobre um novo ciclo de vida, sobre tomar de volta o controle da própria saúde, sobre ser inspiração para filhos, netos, amigos, sobre envelhecer com dignidade, força e vitalidade. Portanto, se você chegou até aqui, saiba, você já deu o passo mais importante. Você está escolhendo a verdade, está dizendo não ao descaso e sim
a vida que você merece viver. Não importa se você tem 45, 60 ou 75 anos, nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para recuperar a potência. Nunca é tarde para viver de novo. Você não está sozinho. Milhões de homens no mundo estão vivendo essa mesma transformação, e você pode ser um deles. Se esse conteúdo fez sentido para você, não guarde só para si. Compartilhe agora com pelo menos um amigo, parente ou conhecido que precisa ouvir isso. Pode ser o alerta que vai salvar um coração ou reacender um relacionamento. Curta o vídeo, comente de que cidade você está assistindo e não esqueça de se inscrever no canal Vida Longa ao Coração. Toda semana, um novo vídeo com verdades que a medicina tradicional raramente fala, mas que podem transformar a sua saúde. Ah, e antes de sair, clique aqui para assistir a este outro vídeo. Essa comida está enfraquecendo seu coração e você nem percebe. É um complemento essencial para a sua saúde. Nos vemos lá.